que quem descobriu o Brasil foi Bartolomeu Dias. Éramos aqui uma terra habitada pelos nativos. Por que esse termo descobrimento, sendo que já existia? Você está no canal A Luz do Conhecimento. Eu sou Jorge Neyman, palestrante e escritor. Desde 1995 falo sobre como ter uma vida mais leve, baseado nas minhas experiências com Deus, com os meus amigos, com a minha saúde, com o meu conhecimento, com o meu trabalho, com a minha família e com o meu dinheiro. Tudo na prática, sem teorias. Sigamos juntos para uma vida mais feliz. Bora lá para o nosso bate-papo de hoje. Eu sou Jorge Neyman e hoje vou entrevistar uma pessoa muito especial, muito especial. Por uma questão de dias, lá em 1989, eu deixei de o conhecer pessoalmente. Teria tido esse privilégio, né? Mas por uma questão de dias, eu estava saindo de Brasília e ele estava chegando. E não nos conhecemos pessoalmente. Mas é meu amigo já há algum tempo. Admiro muito esse cara e deixa eu ler primeiro aqui quem ele é. Pra você ter uma ideia do que vai acontecer aqui hoje, tá? Professor Roberto Mota. Ele nasceu na bucólica Ituiutaba, né? No Triângulo Mineiro. Filho de Dona Estrela. Isso mesmo, Estrela é o nome da mãe dele. Por isso que esse guri já nasceu para brilhar, né? E do senhor Juarez. Foi office boy na sua adolescência e na fase aí do alistamento militar foi servir no regimento Dragões da Independência, o primeiro regimento de cavalaria de guarda em Brasília, os tradicionais dragões que participaram, dentre elas, né, da proclamação da independência do Brasil. Eu ia falar proclamação da República, não, a independência do Brasil, tá? Lá foi promovido a cabo e na sequência a sargento. Depois, em 94, ele incorporou nos Bombeiros Militares do Distrito Federal, onde ficou até 2017. De lá saiu, foi para a reserva, como primeiro sargento, bombeiro militar do Distrito Federal. Licenciado em História pela Universidade Estadual do Goiás, autor da coletânea Contos e Crônicas pela editora Pisces, né? E atualmente, esse homem não para de estudar nunca, em Bauru, é onde ele mora atualmente, cursa Direito na Universidade Estadual de Bauru. Então, comigo, com vocês, professor Roberto Mota. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, graças a Deus. A gente não pode parar mesmo, não. O conhecimento liberta, né, tio? Conhecimento liberta, né? Com certeza. E esse homem, toda vez que eu vou falar com ele, não, só um pouquinho, porque hoje não dá, estou fazendo um curso, hoje não dá, tenho aula na faculdade, ele está sempre estudando, né? E nós vivemos a era da agricultura, vivemos a era da indústria, e hoje a gente vive a era do conhecimento, a era da informação. Então, quem se negar a estudar, vai ficar para trás, né? Então, hoje aqui, com o professor Roberto Mota, nós vamos falar um pouco, algumas curiosidades sobre história do Brasil, do nosso querido Brasil. Vamos lá. Professor, eu quero primeiro tirar uma dúvida, isso é minha, tá? É minha. Eu ia procurar na internet, não, já que eu vou estar com o homem lá comigo, vou perguntar para ele, né? Qual a diferença do historiador e do professor de história? O que eu entendo, Neyman, né? O que eu entendo? Historiador é aquele cara que está ali, observando a história, anotando tudo, e depois aquilo será publicado para que as próximas gerações leiam aquele material. Isso, para mim, é o historiador. E tem o professor de história, que é o cara que lê a história que outros escreveram e ensina em sala de aula, ensina em palestra, etc. e tal. Qual a diferença do historiador para o professor de história, por favor? Bom, vamos lá. Para te responder isso, eu vou fazer uma análise. O filósofo e o professor de filosofia. O filósofo é aquele que busca a filosofia e escreve, pesquisa e tal. O professor de filosofia é licenciado em filosofia e passa essas informações. Então, de uma maneira assim, bem simplória, qualquer pessoa que pesquisa, que busca entendimento, que escreve, um jornalista, por exemplo, ele pode ser considerado um historiador. Então, assim, mas, para eficiência disso, convém que ele faça uma licenciatura, ou, enfim, que ele estude história para aprender as coisas da academia. Não existe, assim, uma especificação, é historiador.
mas eu aconselho que quem quiser entrar nessa área, quem quiser escrever, inclusive os jornalistas, que eu particularmente gosto muito de ler obras dos jornalistas que são mais coloquiais, mas e tem historiadores que não, tá? Tem historiadores que avaliam que eles não são. Eu, particularmente, quem registra história, para mim, é historiador. Quem pesquisa história é historiador, mas eu aconselho que faça o curso. Entendi. Tá aí, tá explicado, né? Para mim e para nossa audiência aqui do canal, né? Vamos lá. Hoje, até por questões aí de cenários políticos, se fala muito em patriotismo, né? Qual é a relação da história do Brasil com o patriotismo? Muita gente critica, dizendo que isso é uma questão muito ideológica, ensinar essas coisas na escola ou no dia a dia. Eu, particularmente, acho isso necessário, porque qual o erro de você colocar os valores do seu país dentro do ensino? Então, assim, eu acho que é de fundamental importância a história para alimentar o patriotismo. Alimentando o patriotismo, nós vamos ter um nacionalismo mais cuidado, mais zeloso e, com certeza, o povo será mais solidário nas suas convicções. E, sendo solidário nas suas convicções, a gente vai obter sucesso. Dizem que os povos, as grandes nações, faz os seus registros em 3 livros, né? Os livros da sua arte, os livros dos seus fatos e os livros do seu romance, enfim, disso. Então, eu acredito que nós vamos ter que inserir, não é que tem que inserir. Quem insere, quer dizer, quem não estuda história está fadado ao esquecimento, e quem esquece não tem memória, e sem memória a gente não tem história. Então o patriotismo, só para a gente deixar assim em linhas gerais, o patriotismo é tu conhecer a história da nossa nação e, a partir dali, claro, respeitá-la. É que nem aquela história dentro de casa, né? O sobrenome, né? Quando tu sabes quem foi teu bisavô, quem foi teu avô, quem foi teu pai, e tu tem orgulho, vamos considerar que tu tem orgulho dessas histórias deles, tu vais querer defender o teu sobrenome, defender a tua família, né? Acho que no exemplo menor, patriotismo é isso, né? Hoje, por exemplo, professor, o dia que nós estamos gravando esse vídeo, tá? Porque depois vai para a internet e daqui a anos estará sendo visto ainda, né? Hoje, 13 de maio. No nosso tempo, a gente chegava em casa e contava para o pai e para a mãe: pai, sabia que hoje a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e os escravos foram libertos no Brasil e tarará, tarará, tarará. No nosso tempo. Hoje em dia, nós não vemos mais isso ser cultuado, né? A gente não sei se isso não é mais relembrado em sala de aula ou se é com pouca ênfase. Eu vejo que a gente não percebe os alunos comentando sobre isso. Como tivemos agora há pouco aí, 21 de abril, o dia do índio, né? E o dia da Inconfidência Mineira, enfim, e também a aniversário de Brasília. Então, ao meu ver, quero a sua visão sobre isso. Hoje, a história parece que dão menos importância para a nossa história nas escolas. Ou a minha percepção está errada? Não, de fato, há uma inversão. O que acontece? Evidente que na história, como na história de fato, como na história de cada um de nós, há falhas. Então, o que eu vejo hoje, na minha visão, é o seguinte: o que tem feito mal à história, aos registros históricos, é você pegar um registro e fazer sátira dele. Nada contra o humor, não é isso. Vou dar um exemplo. Nós temos aí o quadro da independência do Brasil, que todos nós sabemos que não foi daquele jeito. É fato, não foi com as roupas dos dragões, nem Dom Pedro I estava daquele jeito, ele estava numa mula. Mas observe, quando a gente está assistindo um filme, uma cena aparece lá romântica ou de drama e há a música. Evidente que no seu dia a dia não existe a música ali passando. E aquilo nos emociona. Então, a gente tem que diferenciar a arte de história. Agora, voltando a isso aí, só para ter um exemplo que eu falei isso. Há uma negação dos valores e uma satirização exagerada. 13 de maio foi uma data importantíssima para o Brasil,
que ela não, o fato de ser efetivado em 3 de maio, a gente não tem contado, não tem buscado passar isso, o que aconteceu antes de 3 de maio, que a princesa Isabel, ela foi aquela lei, foi uma lei feita pelo parlamento e ela sancionou a lei. Então, assim, de fato, ela foi libertadora, sim, e nós não podemos apagar isso. O que acontece é que um herói, nós temos uma política, uma cultura muito estranha no Brasil, que uma pessoa, para se levantar em algum... Isso vale tudo, até na questão do sucesso empresarial e tudo, se parece que tem a necessidade de apagar o outro. E não há essa necessidade, entendeu? Não há isso. Por quê? Como o sol nasceu para todos. E, de fato, se ela não assinou, se ela não libertou, quem libertaria? Quem assinou? Poxa, não precisa apagar a história. Agora, é fato que, como pessoa, ela teria seus defeitos, como qualquer pessoa, mas isso não apaga um momento de glória. E sim, a princesa Isabel deveria ser lembrada e até ovacionada pelo que fez. Entendi. A gente pode... O professor Mota estará conosco aqui em outras oportunidades, aqui nesse canal também. Pelo menos o convite já está feito, né? Esperamos que ele aceite, tá? E a gente pode fazer um bate-papo aqui, professor, só falando da libertação dos escravos. Porque isso Com certeza. Muita coisa para ser dito, muita coisa para ser esclarecida. E é como o senhor falou, cada um conta a história do seu jeito. E isso é sempre. Hoje nós temos, por exemplo, o Instagram, que conta a nossa história. Mas qual é a história do Instagram? O cara tem moto de mais de 100 mil reais, o cara viaja o tempo todo, ele tem uma família linda, ninguém briga. É essa a história que ele mostra. Sim. Agora, ele não mostra que a moto de mais de 100 mil reais foi comprada em 80 vezes e está com 2 prestações em atraso. Isso ele não mostra. Ou ele alugou para mostrar no Instagram. Aí é pior ainda, né? Ele mostra ali ele com a esposa linda do lado, mas ele não fala que há meia hora atrás os dois estavam brigando antes de ir para aquela festa, né? E aí lá, como era a festa, estavam sorrindo, foram fotografados. Então, realmente, cada um conta a sua história do jeito que quiser. Isso vale para o pessoal, como vale também para um historiador que vai contar a história de uma cidade, de um estado, de um país, do mundo, né? É assim que eu enxergo. Então, vamos lá. Já que estamos falando de história do Brasil, nosso primeiro contato aqui hoje, vamos lá para em tese, comecinho da história do Brasil, chegada de Pedro Álvares Cabral, né? O quanto as navegações e as descobertas, entre aspas, né? Isso eu quero que o senhor explique um pouquinho desse entre aspas, quanto as navegações e as descobertas impactaram na história do mundo, Brasil. Eu diria o seguinte, se hoje nós fôssemos pegar uma nave e chegar em Marte e descobrir altas coisas, seriam mais ou menos assim, era um mundo desconhecido, teoricamente desconhecido, são mundos diferentes. Se você imagina o seguinte, o nosso nativo aqui, ele vivia praticamente na Idade da Pedra, não conhecia a roda, tinha 4 notas musicais. Então, olha o avanço de tecnologia que o europeu trouxe. E isso parece que coloca isso como uma coisa errada. Ora, evidente que teve exploração, não precisamos disso. Mas ninguém não, né? Grande parte dos historiadores hoje tende a negligenciar isso. Quer dizer, esse impacto que teve, quem ganhou mais, América ou Europa? Né? Vamos tentar imaginar qual a influência da América para a Europa naquele tempo. Praticamente nula. Então, isso a gente não precisa desprezar a história dos europeus. Não estou dizendo de centralização europeia, não é isso. Que cada povo tem o seu valor. Evidente que os europeus conheceram, entenderam muito a cultura dos índios, né? Não eram índios, né? Selvagens, né? Eram nativos. E se apoderou disso também para avançar. Ora, o nosso índio, não conhecia a roda. Os europeus deixaram cães aqui, depois iam embora, quando voltava o cão já estava adestrado. Então, há um ganho nisso. Então, o impacto é muito grande. Veja bem,
Se hoje nós fôssemos para outro país, nós não íamos deixar de ser brasileiro. Então eu vejo assim, o índio, né, a gente chama de índio, mas assim, o nativo, ele não deixou de ser nativo. Isso tem que considerar. As culturas precisam se assimilar com delicadeza. Não foi o que aconteceu, mas há isso também. A preocupação de Portugal, em seguida, foi a evangelização desses povos. Na carta de Pero Vaz de Caminha, ele diz para o rei que o que se pode fazer de bom é trazer o evangelho para essas pessoas. Então, isso não se conta muito isso. O português explorou, mas o português tinha também uma preocupação de um avanço não só de exploração, mas de expansão da sua cultura, expansão do que eles achavam que aprendeu lá nas cruzadas. Então, isso trouxe para nós também. Tanto é que os jesuítas vieram para cá, posteriormente. Então, o impacto religioso, o impacto cultural foi de suma importância para os dois povos. Mas, apesar de ser brasileiro, não preciso ficar com mimimi. Os índios ganharam mais. Entendi. Sim. Nesse aspecto. Recebemos conhecimento, tecnologia, né? Abriu a mente. Um avanço de centenas de anos. Centenas de anos. Uma coisa, como o senhor falou aí agora, os europeus chegaram aqui, aí estavam aqui os nativos e tal. Então, se já tinha nativos aqui, então essa questão de descobrimento do Brasil, eu acho que falta um pedaço dessa frase aí, né? Descobrimento do Brasil para Portugal. Sim. Portugal, a partir dali, passou a descobrir que o Brasil existia. Mas nós já éramos aqui uma terra habitada pelos nativos. Por que esse termo descobrimento, sendo que já existia? Porque Portugal oficializou isso. O que aconteceu? Eles estavam realmente, como todo mundo sabe, procurando um caminho para as Índias, né? Então eles passaram por a teoria era passar por toda a África, mas sabia-se que poderia encontrar terras, sabia-se disso. Inclusive foi feito o Tratado de Tordesilhas antes do descobrimento. Então, assim, na verdade, é como se você, é uma visão minha, pessoal, é como se você fosse procurar algum lugar que te falaram que tinha ouro. Mas você não tem certeza que vai descobrir ouro ali. Mas você vai lá e procura. Entendeu? Então, tipo assim, no meu entendimento, sim, foi quase um acaso. Mas não foi totalmente um acaso. Até porque eles levaram na nau presentes, tropas, então sabia-se que poderia descobrir, mas eu creio que eles não imaginavam que ia descobrir tanta vastidão, quer dizer, um continente inteiro. Acho que pensavam em conquistar alguma ilha, alguma coisa assim, tanto que se imaginou que fosse uma ilha. Então, assim, descobrir o Brasil não foi descoberto, mas descobrir a sua imensidão, no meu entendimento, sim, foi uma descoberta. O senhor falou aí agora uma coisa que, bom, eu me permito cometer essa falha porque eu não sou historiador, né? Então eu me permito não saber datas e etc e tal com precisão. O Tratado de Tordesilhas já existia quando Cabral veio para cá, já tinha sido feito. Já. E se eu lembro da escola, Tordesilhas foi o que dividiu aqui, falando do nosso Brasil, pelo meio. Metade de Portugal, metade... Dividiu o mundo. Dividiu o mundo. O mundo. Sim, tá. Não, mas falando do nosso Brasil aqui, né? Aí pegou metade aqui das Américas pro lado português, pro lado leste, e o lado oeste ficou então para a Espanha. É isso? Falando isso. Não, correto. Tá. Então, assim, se o tratado já existia, já tinham dividido o nosso terreno aqui, então vamos lá. Portugal já sabia que nós estávamos por aqui. Aí, como o senhor falou, não sabia da imensidão, né? Mas, desculpa, agora me embaralhou aqui. E eu, enquanto audiência, também quero tirar essa dúvida, tá? Como é que eles não sabiam da imensidão se já tinham partido o troço pela metade? Como é que se parte algo pela metade sem saber que algo é esse? Então, eles acreditavam, sim, que tinha terras, tanto que já existiam navegações. Tá? Portugal participou disso também.
Então, eles sabiam disso porque já tinham descoberto algumas ilhas. E, se a gente for aprofundar na história, possivelmente, já alguém já teria... Mas quem oficializou, quem fincou a bandeira lá, foi Portugal. Se descobrir e não falar nada, não oficializou. Então, acredita-se que, sim, já sabiam disso. E já existia, né, a teoria, existia a teoria de que a Terra era redonda e tal, que poderia girar. Então, se a Terra gira, já sabiam disso. Eles iriam descobrir alguma coisa ou retornariam no local de origem. Entendi. Então, quando Totô é louco-brando aqui, tá? Mas me corrigindo aí. Então, quando o Cabral saiu em navegação, já tinha-se, como já tinha, eu nunca tinha pensado sobre isso, já tinha-se a divisão das terras aqui, então, provavelmente, a Espanha, eu não quero fugir da história do Brasil, tá? Mas agora me surgiu uma curiosidade muito grande. A Espanha, então, as navegações espanholas foram orientadas a vir pelo outro lado? Tipo isso? Ou não? Estou falando bobagem. Não, todos eles queriam chegar às Índias, né? Então, assim, eu não tenho propriedade para dizer das navegações espanholas, que é uma coisa que eu não aprofundei. Em outra oportunidade, a gente pode até aprofundar. Mas, teoricamente, eles queriam a mesma coisa, né? Chegar às Índias. Entendi. Tá? Sim, deixa eu ver aqui. Quando eles saíram de lá, né? Porque, claro, Cabral era militar, né? De Portugal, tá? Porque ele foi escolhido para vir para cá? Qual era o vínculo que ele tinha com a coroa? Ou qual era, sei lá, a regalia? Ou ele era mais capaz que os outros em navegação? Por que ele veio para cá? Nós temos essa informação? Por causa da confiança. Ele era um fidalgo, um jovem fidalgo, e havia muita confiança da coroa nele. Porém... Deixa eu só me permitir aqui um parênteses, porque eu espero que esse vídeo chegue em muitos jovens, né? E que eles aprendam um pouco de história aqui também. Que é um fidalgo? Vamos por aí. Fidalgo, ele não faz muita parte ele, como é que eu vou dizer? Por exemplo, ele não faz parte da corte totalmente. Ele é como se fosse um protegido da corte. Tá. Um protegido da corte. Fidalgo tem aquela coisa, que é filho de algo, não é isso? Isso. Então, ele era, por causa da família dele, era ligado a algum membro, e ele, então, tinha esse título. Né? Era um título. Entendi. Que era mais próximo à coroa. Tá. Ele foi escolhido por essa proximidade, então. Por essa proximidade, pela sua confiança. Porém, ele levou Bartolomeu Dias, que era um navegador já experiente. Veio com ele. Então, há alguns historiadores que dizem que realmente isso aí não está oficializado. E quem descobriu o Brasil foi Bartolomeu Dias. Porque ele levou. Aquela história, você leva uma pessoa de sua confiança. Né? Sim. Pedro Álvares Cabral, ele tinha título, tinha confiança, mas quem tinha conhecimento maior era Bartolomeu Dias. Você vai pegar uma viatura militar, você pega o melhor motorista. Né? Você é o comandante da viatura. Tem uma coisa interessante aí. Isso me faz crer agora, não sei se a história conta isso, mas isso me faz crer que Bartolomeu Dias era um cara tímido e Cabral era um cara falante. Porque a história mostra isso. Os falantes sempre recebem mais crédito do que merecem. Né? Por exemplo, quando se fala na construção de Brasília, o primeiro nome que pula é o Juscelino Kubitschek. Mas não foi ele que construiu Brasília. Né? Quem fez todo o projeto, quem fez os prédios saírem do chão, né, foi o Lúcio Costa. Exatamente. Né? Foi o primeiro a ser sepultado em Brasília. Ponto, tá? E olha que legal isso aí. Adoro essas curiosidades, tá? Agora, dizem, né? Isso é um pouquinho a área que eu estudo, comportamento humano. Dizem que o Lúcio Costa, por exemplo, era um cara que chegava na área de construção, né? E desembarcava lá do carro que o trouxe, ia em direção aos prédios e passava pelos operários assim, ó. Bom dia. Tudo bem? O cara assim mais tranquilão, né?
Já o Kubitschek, oh, meu deputado, meu senador, e aí, pessoal? É aquele cara assim, fazia, era um pavão, né? Era um pavão. E normalmente os pavões, os caras que falam mais, recebem mais o crédito que está acontecendo. É que nem a lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica, a gente dá o crédito pro Edison, né? Thomas Edison. Mas nós sabemos que quem fez a coisa realmente acontecer foi o Nikola Tesla. Exatamente. Só que o Tesla era um cara tímido, um cara sempre fechado lá estudando, e o Edison vinha por fora, assim, que a lâmpada e tal. Por isso a importância dos historiadores, que as pessoas têm que a gente estuda fatos. Os fatos já são conhecidos. Não há necessidade, claro, há necessidade, os fatos são conhecidos, registrados. Então a gente estuda, de fato, o comportamento humano daquele tempo, o que levou aquilo, tendência, entendeu? Então nos parece que a história é muito simples. Alguém registrou um fato, você vai lá e copia isso. Não é assim. Então a gente se sente no direito de adentrar a interpretar aquilo. Então isso de uns 100 anos para cá, 60 anos para cá, porque antes era só fatos mesmo. Então isso chama a história da vida privada, né? Hoje então você começa a perceber o que levou, por quê, porque poderia se considerar um fato registrado e apagado. Então isso não é história? Não, hoje a gente estuda o porquê apagou. Entendeu? E eu acho também, professor, que vem um pouquinho aí essa conversa vem ao encontro da questão da vaidade e da internet. Por exemplo, assim, cara, eu sei que não foi bem assim, mas eu não tenho alcance para contar para as pessoas, então deixa quieto. Não, hoje eu tenho. Hoje eu sento no computador e conto para todo mundo que eu sei, entendeu? Então, você tem uma biblioteca no bolso. Ué. Então hoje as pessoas... Porque o ser humano ele gosta de falar, ponto, né? Tanto é que as pessoas ficam o tempo inteiro grudadas no WhatsApp hoje em dia. Elas estão falando ali, estão mandando mensagem, estão mandando texto, etc. e tal. Então, comunicação é do ser humano. Então, eu vejo isso, sabe? Por que antigamente não se questionava a história e hoje se questiona tanto? Não é bem assim, né? É que antigamente o cara que questionava, ele não tinha palco para questionar. Hoje ele tem, que é a própria internet, né? E isso é salutar, desde que nós vamos para uma discussão sem ufanismo, ou seja, sem brigar pelo que tu acredita de qualquer jeito, sem querer escutar o outro lado. Tem que escutar, tem que conversar, né? E aí daqui a pouco, realmente, esse dado eu não sabia. Agora, o título dessa nossa conversa aqui vai ser, para atrair os internautas para cá, né? Vai ser Bartolomeu Dias era tímido, Cabral era falante. Possivelmente. Possivelmente. Quem era o rei de Portugal na época? Dom Manuel I. Dom Manuel? Dom Manuel. Dom Manuel, ele não é o herdeiro do trono. Não é. É interessante observar isso. Quem era rei antes era um primo dele, só que não tinha filho. E ainda em vida, ele pediu, ele determinou que quem fosse substituir ele fosse o primo dele, Dom Manuel. O primo dele era João, chamava João I. E ele disse que quem vai. Aí uma observação interessante, né? Que ele se chama Manuel, e aí vamos partir para o cristianismo. Quem anunciou Jesus Cristo era João. E quem anunciou o Dom Manuel também se chama João. É muito interessante, muito curioso. Essas curiosidades históricas são sempre interessantes também, né? E tá aí esse Dom Manuel, que era o rei de Portugal, então, quando as expedições saíram de lá. Ele era o quê de Dom João VI? Avô? Não, aí eu tenho que fazer uma linha histórica. Tá. Nós estamos falando de mais de 300 anos. Aí eu tenho que fazer uma linha histórica. Muito, muito distante. Eu aproximei demais, é verdade. E nós estamos lá, foi em 1800, né? 300 anos depois. Um tarará, né? Agora, só voltando um pouquinho na nossa conversa aqui, teve uma coisa que eu estava falando aqui que me chamou a atenção, foi a questão de quando contar a história, tu não precisa necessariamente desqualificar o outro lado, né? Claro que não. Eu lembro quando nós éramos jovens, né?
passou na TV brasileira aqui uma história do Dom João VI, só na TV, é uma história do Dom João VI. E naquela história mostrava que ele era um bobalhão, assim, um perfeito idiota, né, que não sabia coordenar nada. Aí depois que vai conhecendo um pouquinho da história, o cara era o perfeito idiota, mas foi o único que conseguiu enganar Napoleão Bonaparte, por exemplo. Então, e é interessante observar que não foi nós, né, historiadores, que disse isso. Foi o próprio Napoleão. Ele registrou que o único que conseguiu me enganar foi Dom João VI, espertalhão. Exatamente. Então, e o Napoleão era um cara que conquistava tudo, né? E aí Dom João VI vai lá e conseguiu se dissuadir, conseguiu enganá-lo. Quer dizer, o idiota, ele não tinha nada. Não. Então, essa história que chegou aqui no Brasil, ela foi contada com uma intenção de macular a imagem dele. O que está errado. Eu acho que a gente tem que tentar... Eu não sei por que nós brasileiros temos isso, sabe? Essa questão de desvalorizar... Não estou dizendo esconder as coisas, não, porque também isso não seria ético, né? Mas há sei lá, síndrome de vira-lata. Parar com isso. Nós temos aqui, né? Nos falta estima, né, Tio? Se o brasileiro olhasse para o seu país, para o seu solo, para o seu litoral, que nós não temos placas tectônicas passando por aqui que não geram terremotos, furacões, etc e tal, que nosso povo é um povo fantástico, um povo querido, né? Quem viaja para o exterior sabe. E nós temos uma história fantástica. A história do Brasil é fantástica. O Brasil poderia ser o jardim do Éden, né? O paraíso do mundo, né? Porque é tudo de bom por aqui. Mas, enfim, vamos ficar só no pensamento que a gente acabou de pensar. Quem é que financiou essa vinda para cá, essa busca às Índias? Foi a monarquia? Cabral recebeu a missão, né? O rei Dom Manuel, mas normalmente essas coisas tem gente por trás, tem dinheiro por trás. Claro, né? Evidente. Quem financiou foi a própria monarquia, evidentemente, a igreja, por isso tem aquela cruz lá, e a burguesia, que eram judeus, tá? Judeus convertidos ao cristianismo. Ou seja, cristãos, a Igreja Católica e um rei católico financiou. Por isso que houve assim uma tentativa de salvar a alma dos índios. Como assim? A Igreja Católica sempre foi envolvida. Como os novos cristãos, evidentemente católicos, e um rei católico. Então, assim, não foi só uma questão de depois de descoberta e tal. 1530 foi feita a primeira, depois foi feita uma expedição, só 30 anos depois. Não foi só exploração, foi também uma tentativa de levar o catolicismo a essas novas pessoas. Entendi. Tanto que foi feita uma missa. Então, a nossa história, ela está diretamente ligada à história da Igreja Católica. Tá, então quem colonizou o nosso Brasil aqui, então foi a parte cultural muito vindo da igreja, por óbvio, né? Sim. Por óbvio, e da monarquia de Portugal, isso? Exatamente. Então, pois os colonizadores, né, do nosso país, a colonização então foi financiada pela burguesia, por judeus de lá, pela monarquia, e a igreja veio também, porque a igreja, a gente sabe, né? Ela é muito forte na questão cultural, né? Claro, até hoje a gente, por onde a gente vai, a gente encontra as igrejas, né? As igrejas católicas, enfim, estão aí pelo Brasil inteiro. Então, realmente, foi um trabalho bastante forte, né? Mas, quando a gente chegou para cá, quando iniciou esse processo aqui, se eu lembro, um pouquinho de cabeça aqui, uma das primeiras divisões, vamos assim dizer, geográficas do nosso país foram as capitanias. É isso? Sim. Pô, maluco. Tá? Como é que funcionou essa divisão aí das capitanias? As capitanias eram hereditárias, né? O capitão-mor ia receber e, posteriormente, ia dar os títulos para quem viesse, enfim. Ali era um acordo da coroa para exploração. Só que não deu certo, né? Só Pernambuco prosperou e foi muito pouco.
Por isso eles tiveram que fazer um governo aqui na América, né? Assim, as capitanias foram por que são chamadas hereditárias? O capitão mor receberia o título e poderia passar para outras pessoas. Não deu certo porque o interesse era nas Índias. Então a burguesia investiu nas Índias. Mas uma deu certo, foi Pernambuco, mas não prosperou efetivamente. Daí a necessidade, aí veja bem, a monarquia não abandonou isso, tanto que pôs um governo geral aqui, criou uma capital que foi Salvador. Mesmo as capitanias estarem sendo abandonadas por seus capitães. Tá, agora sim, capitania hereditária. A gente teve uma pequena falha aqui no nosso sinal, mas voltando aqui. Capitania hereditária, ou seja, é uma herança, vai de pai para filho, vai dentro da família. Mas como é que nós temos conhecimento, por exemplo, como que os primeiros a receber as terras foram selecionados? Que foi hereditária a partir dos primeiros, mas os primeiros que receberam, né? Porque eu tive lá no Rio de Janeiro, lá, o Mendes Sá, que chegou no Rio, né? Ou Tomé, agora me atrapalhei. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo, tá. Porque a cidade do Rio de Janeiro, né, onde ela foi, onde o início dela ali foi onde o Mendes Sá desembarcou, né? Inclusive essa área, né, fica dentro da Escola de Educação Física do Exército lá no Rio, né? E é um lugar lá que tem a estátua lá e tal, é bacana de conhecer ali. Então ali começou o Rio de Janeiro. Mas a dúvida é essa: os primeiros a receberem essas capitanias, nós temos de conhecimento de como eles foram selecionados? Bom, como eram muitos, eu preciso fazer uma pesquisa mais apurada. Mas seria o seguinte, em resumo, seria por conta da sua fidelidade à coroa e das suas condições para explorar. Por isso, muitos novos cristãos, judeus, né, que se convertiam ao cristianismo, têm muita influência nisso aí. Entendi. E, professor, para nós fecharmos a nossa conversa de hoje, né? E sobre os degredados do Brasil. Quem eram eles? Né? Olha, degredado é uma coisa que aí, o que acontece? As pessoas têm muito de degrenir essa imagem do degredado. Mas veja bem, quem seria o degredado da coroa? Seria aquele que tivesse prejudicando a coroa em algum sentido e a coroa não tinha condições de executá-lo. Naquele tempo se enforcava as pessoas. Então eu não creio que o degredado seja o bandido. Eu creio que o degredado seja aquele que incomodava, entendeu? Que incomodava a coroa. Claro que vieram também bandidos, vieram evidentes nesse sentido, mas esses eles executavam, tá? Então a gente não pode ver romantismo nisso, que era assim que funcionava. Então o degredado era aquele que incomodava, como aconteceu na Inconfidência, né? Incomodou aqui, eles mandaram para outro lugar. Então, assim, essa história de que a gente a nossa origem é ruim, não sei o quê, isso é síndrome de vira-lata, né? Não é bem assim, não. O porquê que nós temos essa síndrome de vira-lata, também a gente pode fazer uma conversa em cima disso, né? Porque certamente isso seria muito proveitoso, né? O Brasil entender um pouquinho mais por que o povo brasileiro tem essa baixa autoestima, por que o povo brasileiro, por exemplo, meu filho foi para os Estados Unidos e lá ele lavou prato, ele entregou pizza, isso e tal, né? Mas está ganhando em dólar, né? 6 meses lá já comprou um carro. Mas lá os carros não tem imposto, lá é barato o carro, comprar um carro. E aqui no Brasil o cara tem um bom carro, ele está bem de vida. Se o cara não tem carro, e às vezes por opção, ele está mal de vida. Coisas culturais, né? E é interessante, uma vez, só para nós fecharmos aqui, professor, eu me lembro uma vez uma menina que quis trabalhar comigo, passou por um recrutamento, ela caiu em mim, aí ela me contou que ela voltou dos Estados Unidos, ela não aguentava mais a saudade do noivo. Ela ficou 1 ano lá e não aguentava mais, e é por isso que ela voltou. Mas que lá ela conseguiu em 6 meses comprar um carro, né? E que ela trabalhava 18 horas por dia, indo de um trabalho para o outro. Aí eu disse para ela assim, olha, minha menina, se tu trabalhar 18 horas por dia no Brasil,
Tu compra um carro em 6 meses também. Por quê? Porque as outras 6 horas tu vai dormir. Que horas tu vai gastar o dinheiro? Então, né? Agora, as pessoas vão para lá, se submetem, né, a fazer esses serviços que são mais pesados, mas aqui no Brasil eu acho que não. Aqui não pode. Aqui não pode brigar pela nossa própria terra. Então, essa síndrome do vira-lata aí, com certeza, vai nos dar mais uma conversa por aqui. Vamos sim. Suas considerações finais sobre a nossa conversa de hoje. Bom, eu agradeço a oportunidade de estarmos falando de história, que eu gosto muito e, né, por isso estudo. E estou aberto aí a novas oportunidades. Estamos aí para a gente aprender juntos. E espero que as nossas contribuições retirem um pouco dessa síndrome de vira-lata ao brasileiro. Excelente, assim vai acontecer. E você que ficou até agora com a gente aqui, lembre-se, né, aquele velho pedido de sempre. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você está vendo essa entrevista aqui pelo Instagram, porque ela vai para o Instagram também, né? Curta aí, passe a nos seguir, né? E já na sequência teremos novamente o professor Roberto Mota por aqui, porque o que é bom tem que ser consumido, tem que ser explorado, tem que ser mostrado. Professor, muito obrigado aí pelo seu carinho. Deus abençoe, um abraço. Siga o meu canal no YouTube, Roberto Mota 2347. Roberto Mota 2347. Excelente. Obrigado, então. Até a próxima, professor. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.